E aí, ao enfrentar o Gilgamesh, o pau começa a quebrar lá e o Umbaba dá uma surra no Gilgamesh. E aí o Gilgamesh, ele pega e ele começa a chorar as pitangas pro Shamash, que é o deus protetor lá, que a mãe tinha rezado e tal. E aí o Shamash pega e resolve ajudar o Gilgamesh. Aí ele pega e manda, tipo, uns trovões lá e tal, manda um redemoinho. E aí deixa o Umbaba numa situação de fragilidade, né? Então ele fica meio frágil e tal. E o Gilgamesh pega a espada e mata um Baba. Ele arranca a cabeça de um Baba. A Insta fala assim, o Gilgamesh matou um Baba? O cara é bichão mesmo, hein? Ela desce até o mundo dos mortais e tal, e ela chega pro Gilgamesh e fala assim, mano, você é gato, hein, velho? Você é bonitão mesmo, hein? E aí o Gilgamesh, tipo, fica ouvindo e tal, ela fala assim, o negócio é o seguinte, você me conhece, né? Sou Insta, tá? Deusa da fertilidade, pá. E aí ela fala assim, e eu quero casar com você, Joe. Aí o Gilgamesh, tipo, fala assim, mano, não vou casar com você não, velho. E aí, tipo, ela não acredita que o mortal tivesse negando o amor dela, né? Porque, pô, ela é Incha, uma deusa, porra. Aí ela pega e vai pro pai. E aí ela chega e fala o seguinte, ela fala assim, pai, eu quero que você me permita descer com um touro dos céus. Tipo, touro do céu é... Pô, é o bagulho mais poderoso que tinha lá entre eles, assim, tipo, entre o céu e a terra, era o touro do céu. Não, a gente vai descer com o touro do céu e o touro do céu vai matar o Gilgamesh, né? Aí o pai fala assim, pô, mas não, deixa o cara em paz, velho. Você foi lá embaçar na do cara. Ela chega e fala, não, faz o seguinte, então, se você não deixar eu descer com o touro do céu para poder acabar com o Gilgamesh, eu vou abrir o portal que separa o mundo dos mortos do mundo dos vivos, e tem muito mais mortos, e eles vão sair lá do mundo dos mortos, e eles vão querer se alimentar dos vivos, e vai virar uma desgraceira na terra. Aí o cara pega e fala assim, ô filha maldita, tá bom filha, pode, leva o touro do céu, leva. Aí ela pega e desce com o touro do céu. Pô, mas o touro do céu é um ser tão poderoso, tão violento, assim, estupidamente violento, que fala que na hora que ele desceu e tal, que ele deu a primeira patada no chão, pá, o negócio tremeu, abriu assim a terra e engoliu, tipo assim, 200 caras, numa paulada só. Aí ele foi, bateu com a outra pata no chão, abriu a terra, ela abre a terra, desceu 400 caras, assim, numa tacada só. E aí o Gilgamesh pega e tal, e o Gilgamesh fala pro Enkidu, fala assim, mano, seguinte, velho, segura o chifre que eu chego enfiando a espada nesse dono do céu aí. E aí o Enkidu vai, correndo por em cima dele, segura no chifre dele. O Gilgamesh vem, mata o touro do céu. O Gilgamesh mata o touro do céu, velho. E aí o touro do céu lá, e eles pegam e cortam os pedaços do touro do céu e tal, e tá lá a Insta chorando, chorando, o Enkidu pega uma coxa do touro do céu, mas dá uma lapada e joga, né? E pega bem na cara da Insta, e aí a Insta fica muito brava lá, e aí o Enkidu fala assim, aí outra coisa, eu só não faço mais com você porque eu sou um mortal e eu não posso chegar até aí, então, e ele, tipo, beleza, né? A Insta sobe e ela fala assim, desgraçado, então tá bom. O que eu vou fazer? Os deuses não vão permitir ela matar o Gilgamesh, né? Tentou com o touro do céu e tal. Ela decide, então, tirar o que é mais sagrado de Gilgamesh. E o que é mais sagrado de Gilgamesh? Enkidu, o amigo e tal. E ela joga uma maldição ali, uma doença mortal sobre o Enkidu, que adoece, e chega o momento que o Enkidu morre. O Gilgamesh fica tão transtornado que ele não quer deixar enterrar o amigo Enkidu. E aí o corpo começou a apodrecer, né? Porque já começa a entrar em estado de decomposição e tal, aquele mau cheiro. E aí o Gilgamesh olha o corpo do amigo e ele percebe que tem tipo uma larva mexendo assim, no corpo do Enkidu. E o Gilgamesh fica ali, né, muito abatido e tal, e ele fica pensando nisso assim, vai acontecer comigo também. Pode não ser agora, mas vai acontecer comigo também, eu vou morrer, cara. Nós somos todos mortais e tal. E eu não quero morrer. Ele pensava, eu não quero morrer. E aí o Gilgamesh, todos conhecem uma história em Uruk de um homem que teria a imortalidade. O único homem do mundo que viveria para sempre. Então ele decide ir atrás deste homem, Utnapishtim. E ele chega na coisa, depois não dá muito, mas a gente está falando de muitos quilômetros mesmo, ele chega numa espécie de montanha, e embaixo da montanha um vale. Então ele sobe lá na montanha e tal, e dá de frente com aquele vale gigantesco. E quando ele chega lá, ele encontra os guardiões desse vale, que são os homens escorpiões. E o que você quer aqui? Não, eu quero atravessar o vale aí, que eu quero encontrar Utnapishtim,
quero perguntar pra ele como que ele faz pra poder ser imortal e tal. Aí os caras olham pro outro, tal, olham pro Gilgamesh, pô, tal. Beleza, fica com dó do Gilgamesh e abre lá os portões e fala assim, meu, só que é o seguinte, ninguém jamais voltou aqui desse caminho, é um caminho só de ida, você não vai conseguir voltar. O Gilgamesh, não, vale a pena, porque se eu não voltar, vou morrer de qualquer jeito, então eu vou. E o Gilgamesh começa a andar, pá, começa a andar, ele tipo entra dentro de uma gruta, e aí começa a falar o seguinte, que o Gilgamesh andou, por exemplo assim, 30 quilômetros, e ele não via nada na frente e nada atrás. Mais 30, não via nada na frente, nada atrás. Mais 30, nada na frente, nada atrás. E andou, até que depois de não sei quanto tempo, há muito tempo andando, começa a clarear. E ele começa a chegar um clarão. E tipo, na hora que ele chega nesse clarão, é como se ele tivesse ali o primeiro mortal da história que tivesse chegado a um ponto entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, né? E neste lugar, né, é como se fosse uma praia, tipo uma orla, assim, uma praia e tal. E tinha uma mina lá num portão. Aí o Gilgamesh chega. Quando ela vê o Gilgamesh, ela pega e tranca o portão. Ele fala assim, abre o portão que eu sou o Gilgamesh. E aí ela pega, abre o portão pro Gilgamesh, antes que ele senta o pé lá e quebra tudo. Abre o portão, ele entra. E aí ele chega e fala, então, o negócio é o seguinte, eu quero saber onde que tá Utnapishtim, porque eu preciso perguntar pra ele o segredo da imortalidade, né? E aí ela pega e fala, meu, tem um barqueiro aí, cara, que é o único que sabe chegar até ele lá. Beleza, o Gilgamesh começa a procurar, então não sei o que, o Gilgamesh encontra lá o barqueiro. Aí o barqueiro olha para ele e fala assim, mano, pra gente chegar até lá, cara, a gente tem que se meter nesse mar aberto aqui, ó, atravessar o mar e ele tá lá do outro lado, cara, mas, tipo assim, esse mar não é um mar comum. Se você tocar nessa água aí, você morre, é o mar da morte, não tem condição, você não vai conseguir. E aí, não, tal, eu quero, e bababá, aí o Gilgamesh vai lá, ele mesmo constrói uma embarcação, eles entram no barco, e o Gilgamesh, o Gilgamesh chega no Utnapishtim, ele encontra o cara lá. Aí o Utnapishtim chega e conta pra ele o segredo de ter se tornado o único ser humano imortal. Há muito tempo atrás, a humanidade estava perdida. Os homens estavam muito corruptos, muita corrupção, tudo muito terrível. Os deuses insatisfeitos resolveram acabar com a humanidade. Eles mandaram um dilúvio. É a história do dilúvio bíblico que você conhece, que todo mundo conhece. E essa história do dilúvio bíblico, essa que a gente conhece pela Bíblia, do lado do Primeiro Testamento, né, do Antigo Testamento, ela foi escrita muitos séculos depois da história do Gilgamesh. Então aí uma polêmica aí, hein? Mas a arqueologia prova que é muito mais antiga a história da Mesopotâmia do que dos hebreus, né? Bom, mas enfim. E aí o Utnapishtim pega e conta a história pro Gilgamesh e fala que, por ser este homem que construiu a arca, os deuses o presentearam com a imortalidade, mas Gilgamesh, nenhum outro ser poderá ter a vida eterna. Fala para ele, nenhum ser. Os deuses fizeram os seres humanos para sucumbir, né? E aí o Gilgamesh fica muito chateado com aquilo e tal, ele já começa a chorar e fala, beleza, então eu vou embora. Aí o Utnapishtim fica com dó do Gilgamesh e fala assim, não, cheguei. Eu vou te contar uma coisa, um segredo dos deuses aqui, só os deuses sabem, e eu, né, que é o mortal que vai viver para a eternidade. Ele pega e fala o seguinte, ó, existe uma planta, que essa planta ela não vai poder te fazer viver para sempre, mas toda vez que você comer, você vai rejuvenescer, você vai se tornar jovem novamente. E aí o Gilgamesh ficou empolgado com aquilo, pô, e tá show de bola, quero essa planta aí. Aí ele pega e explica pro Gilgamesh onde que tá mais ou menos lá, que essa planta fica, que fica no fundo de um lago, lá no fundo, bem no fundo mesmo, cheio de espinho e tal, não sei o que. O Gilgamesh pede pro barqueiro levá-lo até lá, ele chega até lá, amarra umas pedras no corpo e afunda. Afundou. Ele consegue encontrar lá a planta, pega a planta, sobe e tá com ela no barco. Aí o Gilgamesh, beleza, que eu vou levar essa planta para Uruk e eu vou dar para os sacerdotes que já são velhinhos e eles que são dotados de sabedoria vão voltar a ser jovens com a mesma sabedoria, vão ser cada vez mais sábios e aí quando eu ficar velhinho eu como a planta também. E ele fica lá brisando, né? Só que assim, o Gilgamesh ele andou tanto, foi uma jornada tão desgastante para poder chegar até esse ponto, que ele começa a dar aquelas pescadas, tá ligado? Quando você tá, tipo, dormindo, assim, ele, tipo, dá aquelas pescadas assim, e uma das pescadas que o Gilgamesh deu, uma serpente sobe, pá, da água e puf, dá um bote na planta que rejuvenesceria lá o Gilgamesh e as pessoas que ele ama, né? E a serpente come
a planta. E ao comer a planta, imediatamente a sua pele vai se descamando, assim, né? Então tá aí o que conta sobre por que a cobra despela, né? Ela descama. Então tá a explicação aí. E aí o Gilgamesh volta e vai trocar uma ideia com o Utnapishtim e ele fala o seguinte. Ele fala assim, olha, Gilgamesh, eu fico chateado por você e tal, não ter conseguido aquilo que você tanto desejava, mas os deuses não fizeram os seres humanos para ser eternos. Os deuses fizeram os seres humanos para sucumbir, para morrer de fato. Eternos somente os deuses. Mas os deuses nos fizeram para ser felizes. Então, vai para casa, seja feliz, viva a sua vida e faça as pessoas que estão próximas a você felizes também. Faz isso, seja feliz. E aí o Gilgamesh volta para casa, refletindo sobre isso. E então ele chega na cidade de Uruk, das poderosas muralhas, né, que é assim que é descrito na epopeia, e ele então resolve pegar uma pedra e ele começa a talhar a própria história dele, Gilgamesh, o rei da dinastia de Uruk. E chega assim então o fim da trajetória da epopeia de Gilgamesh, o grande rei da Suméria. Espero que você tenha gostado, um abraço para todo mundo e um beijo, até a próxima.